Então, irmãos, hoje nós vamos falar sobre a lei de Deus. Nós fizemos o estudo do sacerdócio, né, na semana passada, e nós já fizemos esse estudo, irmãos, sobre a lei de Deus, mas nós não gravamos, né? Então, hoje a gente vai fazer para gravar, para ficar gravado, para os irmãos poderem ver depois, né? E esse estudo da lei, ele é uma continuação do estudo do sacerdócio, tá, irmãos? Então, o sacerdócio, né, lá no estudo do sacerdócio, nós falamos da lei de Deus, que a lei não foi abolida, a lei ela foi mudada, mudando o sacerdócio, muda-se também a lei. Então, hoje nós vamos focar, no outro estudo nós focamos só no sacerdócio. Hoje nós vamos focar só na lei, porque existe dentro da teologia aí que o povo estuda, né, existe muita contradição em relação à lei de Deus, né? A lei, Jesus veio e aboliu a lei, como alguns dizem que nós estamos na graça e que nós não precisamos guardar nenhuma lei, porque a graça, né, aboliu a lei. E outros irmãos já dizem que não, nós temos que guardar toda a lei de Deus, porque tem um texto que diz que se você guardar um mandamento e não guardar todos, você é culpado de todos. Então, isso é verdade? Nós temos que guardar todos ou não precisamos guardar nenhum? Então, hoje nós vamos ver que nenhuma das duas partes são verdade. Tá, irmão? Nós vamos ver que a lei de Deus, ela se divide, né, em várias partes, como nós já dissemos, mas a lei de Deus, ela se divide em partes principais, que são chamadas de lei moral, lei cerimonial e lei civil. A lei civil, irmãos, foi uma lei porque lá em Israel, Deus era o rei. E ele estabeleceu o seu governo, e os sacerdotes faziam cumprir a sua lei. Os sacerdotes julgavam, os sacerdotes, né, cuidavam de tudo, de todo o governo de Israel. Os sacerdotes, eles ensinavam a lei, então eles cuidavam do governo até a época dos reis, né? Quem cuidava do governo eram os sacerdotes, quem cuidava de fazer cumprir a vontade de Deus eram os sacerdotes. Tá, irmãos? Então, existia uma lei civil, que era para que toda a nação tivesse ordem, né? E essa lei tinha juízos, né? Por exemplo, quem matar será morto, quem roubar vai ter que pagar 4 vezes o que foi roubado. Então, existia toda uma lei civil para que esse povo pudesse viver em harmonia. Tá, irmãos? Essa lei civil, muitas dessas leis são também leis morais de Deus, tá? Mas as leis civis, elas têm valor, autoridade no seu país, né? No Brasil, nós temos as nossas leis civis. Então, no Brasil, por exemplo, quando alguém mata, ele não pode ser morto apedrejado, por exemplo, como era a lei de Israel nessa época. Se alguém for pego em adultério, não pode ser apedrejado até a morte, né? Porque a lei civil do Brasil não é assim. Então, a lei civil é para o país de Israel, tá, irmãos? Não é para os outros países. Então, só que dentro dessa lei civil, como eu disse, existem várias leis morais também, que são civis, mas são morais. As leis morais, irmãos, elas são caráter de Deus. É Deus nos ensinando a sermos como Ele. Tá? Então, quando Deus, várias das leis, os 10 mandamentos, né, eles são morais, não matarás, não roubarás, não dirá falso testemunho. Para que serve a lei moral? Para nos aperfeiçoar. E os irmãos entendam esse termo aperfeiçoar, que não é como nós entendemos hoje no Ocidente. Tá, irmãos? O aperfeiçoar da Bíblia é amadurecer, é transformar. Então, a lei moral de Deus, que é o caráter de Deus, ele nos ensinando a ser como ele é, essa lei é para nos aperfeiçoar, ou seja, para nos fazer amadurecer, para chegarmos à estatura de um varão perfeito, para exercer um sacerdócio. Então, a lei para aperfeiçoamento, que é amadurecimento. Tá, irmãos? E tem a lei cerimonial, que Deus deu para Israel
que era uma lei baseada em cerimônias, né? O nome é sugestivo. Então, eles faziam várias cerimônias, vários cultos, várias festas religiosas, né? Sacrifícios de animais, lavagem, banhos com água, rituais, essas coisas. Toda essa lei cerimonial, ela era exercida pelo sacerdócio. Tá? Então, a lei cerimonial, que era exercida pelo sacerdócio, ela era uma lei para justificar os homens. Então, porque os homens pecavam, né, eles tinham que ser justificados para que Deus permanecesse em aliança com eles. Então, a lei cerimonial era para justificar, tá, irmãos? Então, nós vamos focar hoje, né, lei civil é muito simples de entender. Então, nós vamos focar na lei cerimonial, que é para justificar, e na lei moral, que é para aperfeiçoar, tá, irmãos? Então, a lei cerimonial também é a lei do sacerdócio. A lei cerimonial é o sacerdócio que executa essa lei, tá? A lei moral, ela é ensinada. Então, é para o povo ser transformado, para o povo ser aperfeiçoado. Tá bom, irmãos? Então, nós vamos focar nessas duas questões. Aperfeiçoamento, né, pela lei moral, e justificação pela lei cerimonial. Vou compartilhar a tela aqui. Se a tela não aparecer, os irmãos falam. Todo mundo está vendo? Aqui tá ok. Tá ok. Então, tá bom. A lei de Deus. Né? Esse é o título do estudo de hoje. Tá, irmãos? Então, irmãos, recapitulando com os irmãos, existe uma lei moral, que é para aperfeiçoar, né? Existe uma lei cerimonial, que é para justificar. A lei cerimonial, ela é baseada no sacerdócio. Então, o sacerdócio é que executa essas obras, né? Essas cerimônias, tá bom? Então, nós vamos ler vários textos aqui que falam sobre a lei e vamos entender qual lei foi abolida, qual lei foi estabelecida, tá? Por Cristo. Lá em Romanos 3, Paulo diz assim: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Então, Paulo está dizendo assim que sem lei se manifestou a justiça de Deus, a qual era falada, pregada pela lei e pelos profetas. Né? Então, sem que lei, agora sem lei, se manifestou a justiça de Deus. De que Paulo está falando? Será que Paulo está falando da lei moral? Será que sem a lei moral se manifestou a justiça de Deus, que é Cristo, sem a lei moral? Né? Mas Paulo está dizendo, o que Paulo está dizendo, na verdade, é o seguinte: agora, sem lei, sem que lei? Sem essa lei que justificava, sem sacrifício de animais, sem festas, sem oblações, sem sábados, sem essa lei que justificava. Então, sem os homens fazerem nada para serem justificados, sem eles fazerem nada da lei, nada do que eles fizeram da lei para serem justificados, trouxe a justiça de Deus. Eles se tornaram merecedores da justiça de Deus. Então, sem a lei que justificava, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé. Então, eles não fizeram nada, eles não fizeram as obras da lei
que era essa lei cerimonial, para que se manifestasse a justiça de Deus, que é Jesus, e se manifestasse pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente. Então, aqui fica claro, irmãos, sem lei, sem a lei da justificação, se manifestou Cristo, para que nós fôssemos justificados por fé, tá? Então, sendo justificados gratuitamente, não pelaquela lei cerimonial, que nós tínhamos que fazer obras, sacrifícios, ritos, guardar dias, festas, tá? Então, fomos justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, os irmãos percebem que está falando aqui de justificação? Sem lei se manifestou a justiça de Deus, né? Fomos justificados gratuitamente. Então, está falando de justificação, irmãos. Não está falando de transformação, não está falando de nada. Está falando de justificação, tá? Então, está falando da lei que justificava, que é a lei cerimonial, que é a lei do sacerdócio. Continuação do texto. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, Jesus, né? Mediante a fé, para manifestar a sua justiça, justificação, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente. Então, Deus deixou pecados, até mesmo o pecado desse povo que cometia os pecados na primeira aliança, que faziam os ritos, as cerimônias de justificação, matavam os animais, mas nós vamos ler textos lá na frente que vai dizer assim que o sangue de animal não perdoa pecados. Então, e que por obras da lei ninguém será justificado. Então, eles faziam as obras que a lei mandava, que eram sombras, né, que apontavam para a verdadeira justificação, que é Cristo. Eles faziam, mas aquilo não justificava eles de verdade, tá? Mas todos que faziam por fé, eles estavam fazendo como crendo no sacrifício de Cristo, que ia justificar até mesmo aqueles que já morreram. Olha só, Deus fala aqui, ó, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente. Então, Paulo está falando de pessoas que já morreram na primeira aliança, mas que eles faziam aqueles ritos cerimoniais dessa lei cerimonial por fé. Eles faziam de coração e eles foram justificados também na morte de Cristo. Irmãos, eles não foram justificados pelos animais que eles mataram. A lei cerimonial apontava para um sacerdócio superior, que é o de Cristo, que é o da igreja. Então, eles foram justificados em Cristo também, os que já tinham morrido. Para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância? Foi de tudo excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Os irmãos percebem que existe uma lei da fé? Então, existe uma lei das obras, né, que era essa lei cerimonial desse sacerdócio levítico, mas existe uma lei da fé, que é a lei de um sacerdócio superior, que é o sacerdócio de Cristo, né? Então, existe a lei da fé. Agora, que crê justificado. Você não precisa fazer ritos cerimoniais que eram sombras para ser justificado. Você já foi justificado se você crê, né? E agora, justificado, você vai amadurecer para poder também exercer um sacerdócio. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Então, agora não precisa fazer aquelas obras, é pela fé em Cristo Jesus. Continuação do texto. Ó. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará. Está falando sempre de justificação aqui, tá, irmãos? Então, tudo que for falado dentro desse contexto aqui, que nós estamos lendo em Romanos 3,
está falando de justificação. Praticamente a carta de Romanos, até o verso 7 ali, vai estar falando disso, tá, irmãos? O qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso, judeus e gentios. Anulamos, pois, a lei pela fé? O que Paulo fala aqui? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos ou estabelecemos, em outras traduções, a lei. Então, pela fé, a lei não é anulada. Na verdade, ela é confirmada ou estabelecida. Tá, irmãos? É a lei da fé. Até aqui tá dando para acompanhar, irmãos? É bem complicado falar sobre a lei, tá? Então, se os irmãos tiverem dúvida, pode fazer pergunta aí que às vezes esclarece até para outros irmãos também que vão ver depois. É isso que eu estava querendo saber que agora em questão da lei, né? Porque antigamente Deus não agia, tipo assim, ele agia conforme a lei, né, que Moisés escreveu e tudo, não tinha ainda graça, né, por meio de Jesus, mas tem uma coisa que me deixa muito em dúvida. Por exemplo, quando ele sai, né, com a Arca da Aliança, o irmão tá me ouvindo? Pode falar. Quando ele sai, né, com a Arca da Aliança, e aí Deus fala assim que ninguém pode tocar na Arca da Aliança a não ser o sacerdote. E a Bíblia relata que, tipo assim, a Arca da Aliança ia cair, né? E um dos que estava acompanhando, né, guarda ali, cercando ali, mas que não era sacerdote, ele tocou na arca, mas com a intenção de não deixar a arca cair, de proteger a arca. Só que da mesma forma ele morreu, porque ele não poderia ter tocado na arca. Então, isso mostra que Deus não levou em consideração a intenção dele, mas Sim. a lei, aquela lei de que quem não era sacerdote não podia tocar na arca. Então, esse servo, ele pecou? Ele foi em pecado? Ou será que após a morte dele, Deus levou isso em consideração? Sim, entendi. Na verdade, ele não pecou, né? Ele errou, sim, mas ele não pecou. Existia um mandamento de como carregar a arca, tá? Então, a arca ela não poderia ser carregada em carros de boi. A arca tinha que ser carregada pelos sacerdotes. Existia uma família de sacerdotes que foi determinada que apenas eles carregariam a arca, e a arca tinha que ser carregada nos ombros, né, dos sacerdotes, não poderia ser carregada em carros de bois. Davi, ele decide trazer a arca, né, para a cidade dele, mas ele vai e leva os carros de boi para trazer a arca, ou seja, ele estava quebrando a lei de Deus, né, desobedecendo os mandamentos de Deus. Quando a arca vai cair e Uzá põe a mão na arca para segurar ela, Deus ele teve que punir Uzá, mas ele não, na verdade ele não estava punindo Uzá ali, ele estava punindo todo Israel, porque existe uma lei, não pode tocar, né? Não pode tocar. Uzá tocou, Uzá na verdade fez algo bom, porque se nós formos considerar, uma vez uma cidade abriu a Arca da Aliança e morreu mais de 50 mil homens só porque eles abriram e olharam dentro da Arca da Aliança. Sim. Então, o que Uzá pensou? Uzá, essa arca, ela ficou na casa de Uzá por muito tempo. E ele era criança quando a arca chegou na casa dele. Então, ele sabia a história da arca. Ele sabia
né, que pessoas, só por olhar para a arca, morriam uma cidade inteira. Só de abrir a arca em desobediência, a glória que tinha dentro da arca matou a cidade toda. Matou mais de 50 mil pessoas, se eu não me engano. Posso estar errado nos números. Então, quando Uzá viu que essa arca ia cair, ele conhecendo o poder que tem nessa arca, né, provavelmente ele pensou assim, se essa arca cair e abre, vai matar todo mundo, vai morrer o rei Davi. Então, ele se sacrificou ali e ele pagou o preço pelo sacrifício dele. Né? Então, ali não foi uma culpa dele, né? Ele, com certeza, Deus vai salvar ele, e ele vai ter os seus méritos ali, porque ele salvou muita gente, né? Mas Deus estava punindo Davi e o sacerdócio ali. E a gente tem que entender assim, a Bíblia fala assim que nós somos um corpo, né? E Paulo fala assim que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nem a morte, nem a vida, nem a espada, nem a fome, nem a nudez, nem a perseguição. Aí ele diz assim, sobre todas essas coisas, somos mais que vencedores. Né? Então, Paulo está falando assim, olha, quando eu estou sendo perseguido, nós somos mais que vencedores. Não é eu sou mais que vencedor, nós somos. Quando eu estou passando fome, nós somos mais que vencedores. Quando eu morro, nós somos mais que vencedores, né? Quando nós vamos na igreja primitiva, os primeiros cristãos que foram chamados, eles saíam pregar o evangelho e eles eram pegos e eram mortos. Eles eram queimados, serrados, jogados para os leões, e eles morriam, né? Mas toda vez que um deles morria, o número dos crentes crescia, o número do povo aumentava, né? E Paulo, ele diz assim, ele fala assim que ainda nós vamos ser atribulados, mas não desanimados, né? Vamos ficar perplexos, né? Mas não desamparados, vamos ser perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas nunca destruídos. Por que Paulo sempre fala nós? Em todas essas coisas, somos mais que vencedores. Quando Uzá morre, na verdade, ele recebe um juízo de Deus, mas todo o povo que estava ali com ele, inclusive o rei Davi, ele vive. E eles aprendem uma lição ali. E nunca mais ninguém tocou na arca. Então, às vezes, um de nós é provado, às vezes somos até nessa pandemia, alguém foi levado por esse vírus, né? E parece ruim, sim. Parece ruim, mas Salomão, ele diz assim, é melhor estar na casa do luto do que na casa do gozo, né? Porque na casa do luto, ali a gente aprende muita coisa. Então, às vezes, até mesmo quando um de nós é levado, nós somos mais que vencedores. Paulo não está dizendo que nós vamos vencer todas essas coisas, que toda vez que eu tiver uma perseguição eu vou vencer, ou que toda vez que vier a espada eu vou ser livrado. Ele não está dizendo isso, ele está dizendo, mesmo quando a espada vem e um de nós é morto, nós somos mais que vencedores, porque aquilo vai gerar fé, aquilo vai gerar temor nos demais irmãos, no corpo. Né? E às vezes um irmão está provado, ele passa, sofre uma enfermidade, fica anos na cama, né? Nós estamos sendo vencedores, nós somos mais que vencedores, porque a fidelidade daquele irmão, mesmo nessa adversidade, ainda que essa enfermidade o leve, isso vai gerar em nós fé. Então, nós estamos vencendo. Né? Então, a lição ali desse texto é isso. Deus precisou punir um para mostrar para o povo a santidade que existe em Deus e no que ele estabelece que é santo, porque a Arca da Aliança, ela representava o trono de Deus. E não é qualquer um que pode chegar diante do trono de Deus. Lembra que nós fizemos estudo sacerdócio? Só os sacerdotes. Né? Então, muito menos tocar no trono de Deus. Não pode. Homens comuns, não. Então, quando Deus pune Uzá, ele gera um temor dentro do coração do povo. E ele tinha que fazer, porque ele disse que faria, e Deus não mente. Né? Deus é justo, e quando ele diz, ele faz. Então, não há injustiça de Deus ali, e, na verdade, aquilo ali gerou em Davi, em todo aquele povo, em todo o sacerdócio, o temor. E depois, como que eles levaram a arca? Eles davam 7 passos e faziam sacrifícios a Deus. Mais 7 passos faziam sacrifícios a Deus. Né? Então, agora eles estão levando a arca dentro do temor
né, com muito temor do Senhor e com muita referência ao que é santo, né? Não sei se eu respondi para a irmã, mas... Entendi, sim. Agora eu entendi. Porque para mim, eu não sabia, não, dessa parte. Tipo assim, nem que eu não sabia, eu não prestei atenção nessa parte de que Davi estava levando a arca de qualquer jeito, né? Que ele não Sim. poderia levar daquela forma. Então, essa parte que eu não tinha entendido. Na verdade, ali todo o povo estava pecando, né? E Deus puniu um. Ele podia punir todos, ele podia, né, destruir todos. Ele destruiu um que tocou na arca quando ele disse que não poderia tocar, né? Então, mas existe um princípio ali, que é o que eu falei com a irmã. Nós somos um povo. E às vezes Deus pune um, às vezes Deus executa sua justiça em um, Deus prova um, para que todo o resto do povo vença, para que todo o resto do povo cresça, né? Então Deus fez isso com Jó, Deus fez isso com várias, com José, com várias pessoas, né? E na verdade isso gerou vida no povo de Deus. Ah, entendi. Entendi, agora ficou claro. Então vamos continuar? Se nenhum irmão tiver mais nenhuma pergunta, irmãos. Então, irmão, só concluindo o pensamento que eu entrei ali de Romanos 8, né? Quando Paulo está dizendo assim, todas essas coisas somos mais que vencedores, ele está dizendo assim que mesmo quando, ali no caso, ele está falando, geralmente ele está falando dele, e lá em Gálatas, quando eu citei que ele fala assim que somos abatidos, mas não destruídos, né? Ele está falando dele mesmo, dele, de Silas, de Timóteo, do ministério, ele está falando ali, né? Ele está falando assim, nós vamos dar a vida por vocês. Então, mesmo quando nós estamos sofrendo, vocês estão recebendo vida. Ele fala assim, mesmo nas minhas cadeias, vocês, por causa das minhas prisões, os irmãos estão pregando com muito mais ousadia agora. Então, é nesse contexto que ele diz assim, sobre todas essas coisas, somos mais que vencedores. Então, não é eu sou mais que vencedor, é nós, a igreja, né? Nós somos mais que vencedores, porque mesmo que o Paulo morra, né? Isso aí vai gerar vida na igreja. Mesmo que o Pedro morra, vai gerar vida na igreja. Então, a igreja está vencendo, tá, irmãos? Não quer dizer que sobre todas essas coisas Deus vai te livrar. Às vezes não, às vezes você vai ser você vai ser escolhido para ser, para o raio torrar você, para gerar temor no coração do povo. Tá, irmãos? Gálatas 2, Paulo fala assim, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois, esse é o texto que eu falei para os irmãos. Paulo vai falar assim que ele fala assim, ó, pois por obras da lei ninguém será justificado, mas se procurando ser justificados em Cristo. Vamos parar aqui, ó. Então Paulo fala assim, ó, por obras da lei, né, Paulo está falando a partir de agora. Eles não eram justificados também na primeira aliança, mas era uma sombra. Então, quando eles faziam por fé, era como se eles estivessem sendo justificados por Cristo, tá, irmãos? Então, quando Cristo vem, eles foram justificados na morte de Cristo. Mas Paulo está falando assim que agora, né, as obras da lei não têm mais esse valor, nem como sombra. Por quê? Porque a realidade se manifestou. Então, quando a realidade se manifesta, né, não vamos mais servir por sombras. Então, Paulo fala assim que agora, por obras da lei, ninguém mais será justificado. Aí ele fala aqui, ó, mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós, mesmo também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Então, Paulo está falando assim, olha, nós não somos mais justificados pelas obras da lei, agora é pela fé em Cristo Jesus. Nós não precisamos mais fazer aqueles ritos cerimoniais de morte de animais, de festas, nada disso, porque a realidade se manifestou, que é Cristo, é um sacerdócio superior, né, o sacerdócio de Cristo.
mas nós não podemos ser achados pecadores, né, irmãos? Aí ele fala assim, dar-se-á ser Cristo ministro do pecado? Então tem muitos irmãos que falam assim, olha, na graça nós não precisamos guardar nenhuma lei, não tem nenhuma lei sobre nós, né? Não precisamos guardar lei nenhuma. Só que Paulo está dizendo assim que nós não podemos ser achados pecadores, tá? E lá em 1 João, João fala assim, ó, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, se nós que estamos na graça, estamos sendo justificados pela fé em Cristo Jesus, nós não podemos ser pecadores. E o que é um pecador? É alguém que transgride a lei. O pecado é transgressão da lei. E fala assim, dar-se-á ser Cristo ministro do pecado. Então, como os irmãos, alguns irmãos dizem assim, não tem lei sobre nós, né? Sendo que o pecado é transgressão da lei. E a Bíblia fala assim, João fala assim também, filhinho, eu escrevo para que vocês não pequem, mas se pecarem, vocês têm um advogado. Se existe pecado, existe lei, tá, irmãos? Pecado é transgressão da lei de Deus. Então, nós pecamos, porque nós quebramos a lei de Deus. Então, existe a lei, tá? Existe a lei de Deus, ela ainda está valendo, tá? Nós vamos ver qual lei, qual parte da lei foi abolida na cruz, e qual lei nós temos que guardar até hoje, porque esse texto aqui diz, ó, justificados pela fé, não podemos ser achados em pecado, porque Cristo não é ministro do pecado. Tá bom, irmãos? E pecado é transgressão da lei. Então, nós temos que guardar uma lei. Que lei? Em Gálatas, Paulo fala assim, é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Então, a lei não procede da fé, tá? A lei são obras, são ritos, são cerimônias que você vai e faz, né? Mas se você cumprir os preceitos da lei, por eles você viverá, né? Porque no fim todos serão julgados pelas suas obras, né? E a lei ela é boa. A lei ela é santa, é justa, é boa, né? Mas os homens não conseguem alcançar. Então, mas os homens que tentam alcançar, irmãos, que se esforçam, que lutam, né? Na antiga aliança lá que tentavam mesmo, não conseguiam, mas o coração deles, né? Vai ser a intenção do coração deles vai ser julgado, tá? Deus vai julgar as obras, mas Deus conhece os corações. Então, por que às vezes Deus nos prova para revelar o nosso coração, irmãos? Senão Deus podia nos dar uma vida, conhecendo o nosso coração, nos dar uma vida em paz, né? Uma vida feliz. Podia ter deixado Jó lá viver a sua vida feliz. Jó já era temente a Deus. Deus falou assim, Jó, meu servo, temente, reto, justo, já era. Não precisava aperfeiçoar Jó. Deus já falou que ele era bom, né? Mas Deus quis manifestar o coração de Jó ali, porque não estava claro, né? O próprio Satanás acusava ele, você dá tudo para ele, é lógico que ele vai te servir, né? Então Deus quis manifestar o coração de Jó, porque Jó também vai ser julgado pelas obras, tá? Então às vezes Deus vai nos provar para revelar o nosso coração, tá? Isso é ser provado, tá, irmãos? E às vezes Deus vai nos provar para nos aperfeiçoar, sim, para nos fazer crescer. Mas muita coisa acontece para revelar o nosso coração. É na prova que é revelado que nós somos, tá, irmãos? Paulo fala assim, ó, nós lançamos o fundamento, que é Cristo. Agora cada um veja como edifica sobre o fundamento. Quem edificar sobre o fundamento que é Cristo? Madeira, barro, palha, né? Quando vier o fogo, que é a prova, tudo isso vai ser destruído, vai cair tudo, né? Mas quem edificar ouro, pedras preciosas, né? O fogo ele só purifica essas coisas. Então o fogo é a prova, irmãos. Então quem estiver edificando madeira, palha, feno, né? Quando vier a prova vai queimar tudo, vai cair tudo. Aí é revelado de fato a pessoa, né? Mas quem está edificando com coisas preciosas, quem está realmente, né, buscando conhecer o Senhor, investindo o seu tempo ali, né, nessa construção, quando vier o fogo, né, só vai purificar mais, só vai ficar mais bonito e mais puro.
Aí Paulo fala lá em Romanos 10, irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Está falando dos israelitas. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, Paulo está falando que os israelitas, os que não creram em Cristo, que eles são zelosos, que eles são zelosos da lei, mas sem entendimento. Eles desconheceram a justiça de Deus, que é Cristo, e eles querem estabelecer a sua própria justiça, a justiça da lei, e não se sujeitam à justiça de Deus. Aí Paulo fala assim, esse texto aqui é bem usado, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, algumas pessoas falam assim, tá vendo? O fim da lei é Cristo. Quando Cristo veio, a lei findou, Mas esse fim aqui, irmãos, é de finalidade, tá? Não é de fim. A finalidade da lei é Cristo. A lei serviu para nos conduzir até Cristo. Essa era a finalidade da lei. Então, a lei era uma sombra e ela nos conduziu a Cristo, tá, irmãos? E Cristo é a verdade, a realidade. Então, Cristo não terminou a lei. Na verdade, a lei foi estabelecida até chegar Cristo, Ele é a lei e os profetas. A lei e os profetas falavam dele o tempo todo, mas agora ele se manifestou em realidade na nova aliança. Tá bom, irmãos? Então, o fim não é de que terminou, é de finalidade. Tá? Igual quando eu falo assim, eu vou sair daqui a fim de chegar lá em Belo Horizonte. Então, Belo Horizonte é o meu destino. Tá? Não é que quando eu chegar lá em Belo Horizonte termina, tudo, termina o caminho, acabou o caminho, ele não existe mais. Não. Eu tenho um propósito, uma finalidade. Aí Paulo fala assim em Gálatas, mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, nela encerrados para essa fé, que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio, Aio é um condutor, um tutor, um professor. A lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim, olha só, a finalidade, a fim de que fôssemos justificados por fé. Então, aquela lei cerimonial, ela era sombra da lei da fé, Aquele sacerdócio que exercia essa lei cerimonial era a sombra do sacerdócio de Cristo, E tudo isso foi estabelecido até vir Cristo. E Cristo, ele justificaria todos pela fé, até mesmo os da antiga aliança. Aí Paulo fala assim, outro texto bem famoso aqui que os irmãos usam. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Os irmãos percebam aqui que Paulo está falando de pecado. Olha só, não reine o pecado no seu corpo mortal, de maneira que obedeceis às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Então, esse texto aqui também alguns irmãos interpretam assim, que nós não estamos mais debaixo da lei, então nós não temos que guardar a lei de Deus. Tá? Nenhuma lei de Israel nós não temos que guardar, porque nós não estamos debaixo da lei, sim da graça. Mas Paulo está falando aqui sobre pecado, ele está falando assim, não reine o pecado no seu corpo. Por quê? Por que agora o pecado ele não reina mais sobre você? Porque você não está debaixo da lei, e sim da graça. Tá? Então, por que debaixo da lei o pecado reinava sobre o meu corpo e agora debaixo da graça o pecado não tem mais domínio sobre o meu corpo? Tá? Então, nós vamos entender aqui. Paulo fala lá em Romanos 7. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, todavia, sou carnal. Paulo não está falando dele, Paulo está falando ele está fazendo uma analogia ao homem antes de sem Cristo,
né? E depois ele vai falar do homem com Cristo, lá em Romanos 8. Tá? Então ele falando, eu sei que a lei é espiritual e eu sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Então, eu sou escravo do pecado, né? Eu sou escravo do pecado, eu sou carnal, e eu não quero pecar, mas o pecado, quem faz isso é o pecado que habita em mim, né? Então, a lei é espiritual, eu sou carnal. Por que debaixo da lei as pessoas não conseguiam obedecer a Deus? Porque a lei é espiritual e o homem era carnal, tá? Aí Romanos 8 é a continuação de Romanos 7, tá, irmãos? É a mesma carta, é o mesmo tema, Paulo falando da mesma coisa. Só que colocaram uma divisão de capítulos e as pessoas acham que é outra história, que está falando de outra coisa, mas é o mesmo contexto. Aí Paulo fala assim, Romanos 8, porque o que for impossível à lei no que estava enfermo pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu esqueci de pôr um texto aqui, irmãos, é Romanos 8, a partir do 1. Tá? Eu pus a partir do 3, mas aqui no 7, Paulo fala assim, né? Eu sou carnal, a lei é espiritual. E eu estou vendido à escravidão do pecado. Aí Romanos 8, aí no final de Romanos 7, ele diz assim, quem me livrará do corpo dessa morte, desse corpo de morte? Aí ele fala, dou graças a Deus por Jesus Cristo. Né? E Romanos 8, ele começa assim, agora a lei do Espírito e da vida me livrou da lei do pecado e da morte. Então, aí que vem esses textos aqui que eu li. Porquanto que for impossível a lei no que estava enferma, tá, irmãos? Então, quando os irmãos for ler, lê a partir do 1. Está falando assim que a lei do Espírito da vida, ou seja, essa nova lei, esse sacerdócio superior que vem com a lei superior, essa lei, ela traz o quê? O Espírito de Deus, né? A promessa dessa nova aliança é que ela teria um Espírito, e esse Espírito nos tornaria em seres espirituais. Então, existe uma lei espiritual que eu não consigo seguir, obedecer, porque eu sou carnal, e eu sou escravo do pecado. Mas, na nova aliança, depois de Cristo, né, o Espírito foi me dado, e eu fui transformado em espiritual. Aí ele fala assim, ó, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. Ou seja, nós agora conseguimos obedecer à lei. Porque nós não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque foi dado um Espírito para nós. Então, existia uma lei espiritual, nós não conseguíamos obedecer, porque éramos carnais, éramos escravos do pecado, porque a lei é espiritual, não é que a lei não tinha a capacidade, a lei é espiritual, nós éramos carnais. A nova aliança vem trazer o Espírito que me torna espiritual e me capacita agora a obedecer essa lei que é espiritual. Tá, irmãos? Então, aqui em Ezequiel tem a promessa, Deus fazendo a promessa dessa aliança, desse Espírito. Deus promete assim, lá no profeta Ezequiel, dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei. Para que Deus vai pôr o espírito dele dentro de nós? E farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Então, Paulo está falando lá que tinham homens que eram carnais, que queriam obedecer à lei, mas não conseguiam, porque a lei é espiritual e eles eram carnais. Então, o que eles não queriam fazer, que era desobedecer a Deus, quando eles viam, eles já tinham feito, né? Porque eles eram escravos do pecado. Mas agora, Deus promete que vai colocar um espírito, que esse espírito vai fazer com que nós possamos obedecer, vai nos capacitar a obedecer essa lei. E em Jeremias é feita também essa promessa, e é dito assim, eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança, né, a nova aliança é a aliança de Cristo, com a casa de Israel e com a casa de Judá. Aí, os irmãos que não assistiram ainda,
é o estudo das duas casas de Israel. Assistam para entender quem é a casa de Israel, quem é a casa de Judá. Tá? Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Qual que é a nova aliança? Qual que é a promessa da nova aliança? Na mente lhes imprimirei, ou seja, escreverei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, a nova aliança, ela promete um espírito, que está lá em Ezequiel 36, eu vou pôr dentro de vocês o meu espírito para capacitar vocês a obedecer a minha lei. E em Jeremias 31, Deus fala assim, que nessa nova aliança eu vou escrever as minhas leis na mente e no coração do meu povo. E lá em Hebreus 8, né, no Novo Testamento é citado, Jeremias 31, né, e é citado assim, porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda, e de fato, repreendendo-os, diz, eis que vem dias, diz o Senhor, né, citando Jeremias 31, que firmarei nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá, então isso aqui é Novo Testamento, irmãos, está citando casa de Israel, casa de Judá, né? Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também sobre o coração lhes escreverei. Então, no Novo Testamento é citado novamente, confirmando que a aliança que Cristo trouxe é a aliança que foi prometida lá em Jeremias 31, que a lei de Deus vai ser escrita dentro do nosso coração e na nossa mente. Tá, irmãos? Então, como assim não tem lei na nova aliança? Na graça não existe lei? Se a promessa é que a nova aliança, a graça viria trazendo um espírito que escreveria a lei dentro do nosso coração, né? Não faz sentido. Aí Jesus fala lá em Mateus 5, né? Não penseis que vim revogar a lei e os profetas, não vim para revogar, eu vim para cumprir, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado o mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Então, Jesus está falando, qualquer um que pegar um desses mandamentos da lei, ele está falando da lei e os profetas não vão passar, até que tudo se cumpra. Então, qualquer um que pegar um desses mandamentos e violar ele, ou seja, torcer ele, né? Dizer que ele não existe, não precisa ser guardado mais, ou dizer que ele tem que ser guardado quando é claro que não precisa, que violar esses mandamentos e ensinar aos homens, né, vai perder o seu galardão no céu, no reino dos céus, tá? Aí em Mateus 5, Jesus fala assim, ouviste que foi dito aos antigos, não matarás? E quem matar estará sujeito a julgamento, eu, porém, vos digo. Toda vez que Jesus fala assim, irmãos, eu, porém, vos digo, ele está ensinando o que de fato quer dizer aquele mandamento, tá? Então, o mandamento não matarás, que na verdade é não assassinarás, né? No original é não assassinarás, porque matar, eles matavam na guerra, né? Então, e não eram punidos por Deus. Então, matar é uma coisa, assassinar é outra coisa. Então, Jesus está dizendo assim, ouviste que foi dito não matarás, ou não assassinarás, né? Vamos usar assassinar, porque vai ficar mais claro. Quem assassinar será julgado, né? Vai passar por um julgamento. Eu, porém, vos digo, todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E percebe que Jesus está falando assim, olha, quando você se ira contra o seu irmão, você já está sujeito a julgamento. É como se você já tivesse matado ele. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. Né? Aí você já vai pesar lá no seu julgamento final. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao lago de fogo. Né? Aqui está inferno de fogo, mas é lago de fogo, tá, irmãos? Então, os irmãos percebem que Jesus está ensinando que o mandamento que era interpretado com olhos carnais, de não assassinarás, não era realmente só para não ir lá e matar a pessoa, tá? Na verdade, ele era para te ensinar a amar. E se você odeia, logo você tem um coração de homicida.
né? E talvez você não mate porque por medo da lei civil, da pena da lei, né? Às vezes, vamos pôr no Brasil, tem pessoas que não matam porque tem medo de ser preso, né? A lei em Israel era mais severa, quem matasse, quem assassinasse seria morto. Então, às vezes, eles não matavam por medo de ser morto, ninguém quer morrer, né? Mas Jesus diz assim, outro mandamento que ele cita, eu não coloquei aqui, é nesse mesmo texto, tá, irmão? Depois lê o texto todo. Diz assim, ouviste o que foi dito, não adulterarás, eu, porém, vos digo, quem olhar para uma mulher e cobiçar no seu coração, já adulterou com ela. Então, Jesus, né, ele fala, eu, porém, vos digo. Toda vez que ele fala, eu, porém, vos digo, ele está explicando que aquele mandamento era olhado de uma forma carnal, porque os homens são carnais, mas a lei é espiritual. Mas agora ele está ensinando como que é, de fato, a lei espiritual. Então, às vezes a pessoa olha a mulher e cobiçar, irmão, não é admirar, não é, né, olhar, apreciar a beleza, isso não é cobiçar, tá, irmão? Cobiçar é uma pessoa que, de fato, se tiver uma chance, ele vai tomar o que é do outro. Isso é cobiça, tá? Porque você olhar e falar assim, eu queria... Isso é inveja, tá, irmãos? Cobiça da Bíblia é alguém que, quando tiver oportunidade, vai pegar o que é seu. Então, uma pessoa que olha para... vamos pôr um irmão, vamos pôr dentro da igreja, um irmão que olha para a irmã e cobiça ela. E se a irmã der chance para ele, né, ele vai adulterar com essa irmã. Só que Jesus está falando assim, olha, se você cobiça no coração, você já é um adúltero. Você já é um adúltero, você já vai ser condenado, julgado como adúltero. Se você odeia o seu irmão, você já é um homicida. Você não precisa nem ter feito ainda. Você já é um homicida. E você já vai receber esses julgamentos como homicida. Né? A Bíblia fala que tudo que nós plantar, nós vamos colher. Existe todo um princípio espiritual. Então, quando você olha e cobiça uma mulher, quem está vendo o que você está cobiçando? Deus e Satanás. As trevas vê, elas conhecem o seu olhar cobiçoso. Né? E o que Satanás vai fazer? Ele vai colocar um prato na sua frente. Se você não teve oportunidade ainda, ele descobriu qual é o seu desejo, qual é a sua cobiça. Ele vai colocar diante de você, né? E você vai ser revelado. Seu coração vai ser revelado ali. Então, até o próprio Deus vai fazer isso, tá, irmãos? Porque Deus, ele vai nos julgar. A Bíblia fala assim que Deus sonda os nossos corações, mas ele vai julgar pelas nossas obras. Então, pessoas que estão dentro da igreja disfarçados de crente, estão se passando ali por crente, mas é joio. Deus cria situações para revelar o coração dessas pessoas. Não posso entrar nos textos bíblicos agora, que vai desviar do nosso assunto, mas Deus faz isso. Ele permite de Satanás vir colocar pratos para revelar o que aquela pessoa é de fato. Que aquela pessoa está ali se passando por algo que ela não é. E Deus vai julgar ela pelas suas obras. Deus sabe que no coração dela, ela é uma adúltera, ou ela é um homicida. Né? Então, Deus revela o seu coração para julgá-la no final. Por isso que no final do milênio, já vou citar um texto. Por isso que no final do milênio, Satanás será solto por um tempo, para seduzir as nações, e muitas pessoas vão cair nessa sedução dele, porque é o que eles cobiçam no coração. Né? Eles vão ir contra o reino de Cristo, né? Porque eles não querem viver debaixo dessa lei, da lei de Deus. Eles querem pecar. Só que o reino de Cristo é um reino de justiça. Não vai poder ter pecado, o pecado vai ser punido imediatamente. Então eles vão se rebelar, porque é quem eles são de fato. Então Satanás vai ser solto por um tempo, depois os irmãos leiam lá em Apocalipse 20, para isso, para Deus revelar o coração dessas pessoas. Eles nasceram no milênio, no reino de Cristo já, viveram um reino de paz e de justiça, né? Mas mesmo assim o coração deles é de homicida, é de adúltero, e Deus vai manifestar esses corações. Aí Jesus fala assim lá em João, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama.
E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, quem que ama o Senhor é quem tem os mandamentos e guarda. Então, né, nós temos que guardar, sim, os mandamentos de Deus. Aí lá em 1 João, João fala assim, aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, e guardar aqui, irmãos, é obedecer. Então, guardar, que não obedece os seus mandamentos, é mentiroso. Então, qualquer pessoa que diz assim, eu conheço Deus. Vou montar um contexto aqui, ó. Aquele que tem os meus mandamentos, o que é ter os mandamentos? É conhecer. Então, você tem que ler as escrituras e saber quais são os mandamentos de Deus que eu tenho que guardar. Né? Então, nós estamos aprendendo isso agora. O que eu tenho que guardar da lei de Deus, da lei do Antigo Testamento? O que foi abolido na cruz e o que eu ainda tenho que observar, que guardar, que obedecer? Né? Então, aquele que tem os meus mandamentos, a gente conhece, que leu, que buscou e guarda, esse é o que me ama. Então, você tem que ter, conhecer. Não tem como você guardar um mandamento que você não conhece. Tá, irmãos? Então, tem que buscar conhecer a vontade de Deus, aí fazer a vontade de Deus. Tudo que ele mandou, nós vamos fazer, os mandamentos dele. Então, tem que conhecer, daí obedecer. Aí, lá em 1 João, João diz assim, aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele, se somos aperfeiçoados. Né? Se guardamos os mandamentos, somos aperfeiçoados. Como nós guardamos os mandamentos? Se nós temos eles, se nós conhecemos eles. Né? E como conhecer os mandamentos de Deus? Lendo o livro da lei de Deus, que é a Bíblia completa de Gênesis e Apocalipse. Então, Oi, qualquer irmão, pessoa eu que diz... Pode falar, irmã. vou fazer uma pergunta que ficou muito acerca, né? Quando você falou ali que por que as pessoas não conseguiam cumprir a lei porque ainda não tinha o Espírito de Deus, então não tinha como cumprir a lei porque eram coisas espirituais. Só que, vamos, um exemplo, quando Moisés estava levando o povo, né, do Egito para Canaã, Deus exigisse que aquele povo ele seguisse ali, né, os 10 mandamentos, as leis que Moisés escreveu, né, que Deus passou para ele, só que muitos deles não seguiram, muitos se rebelaram, pecaram, tanto que eles não entraram na terra. E só que eles não tinham ainda o Espírito de Deus, porque não estava no tempo da graça. Então, de que forma que... Então, aí eu ouvi você falando aí, né, que para obedecer os mandamentos é preciso conhecer. Então, eles foram punidos por Deus porque eles conheceram e não quiseram obedecer, mas e Deus, tipo, não levou em conta que eles não tinham o Espírito de Deus, porque, assim, não tinham o Espírito de Deus dentro deles, mas muitos deles, tipo, Deus colocava o Espírito, né? Tipo, Saul, Sim, nos o Espírito de profetas, Deus sim, se nos apoderou de reis, Saul, o Espírito sim. de Deus se apoderou de Davi. E Moisés. controvérsia também fala, por exemplo, Saul, que por mais que o Espírito de Deus se apoderou de Saul, ele não quis obedecer. Então, logo o Espírito de Deus saiu novamente de Saul. Então, Acho que seu microfone desligou. Ficou mudo. Não estamos te ouvindo mais não, tá, irmã? Mas eu entendi o que a irmã perguntou. desculpa, é porque a internet caiu. Tá. Mas você ouviu até... Você entendeu, né? Eu Tipo entendi a assim, pergunta, sim. Entendi. ah, O que acontecia? A irmã falou bem, né? Foi um acréscimo importante. Quando nós dizemos assim, quando eu disse, né? Que o Espírito de Deus não estava sobre eles, não estava sobre todos eles, né? O Espírito de Deus era dado aos profetas, aos juízes, a alguns reis. Alguns não, a maioria dos reis tinha o Espírito de Deus.
por exemplo, Salomão, Saul, Davi e Salomão, né? Alguns não tinham. E eles tinham o Espírito de Deus, tá? Não na proporção que outros, né? O Espírito de Deus, existe proporções do Espírito, por isso Eliseu recebe uma porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias, né? E essas pessoas eram, por exemplo, Moisés tinha o Espírito de Deus, né? E Moisés conseguia obedecer, mas errava. Nós que temos o Espírito de Deus, nós não vamos ser perfeitos no sentido de perfeição que nós entendemos, nunca vamos errar. Nós vamos errar. Davi tinha o Espírito de Deus, ele errou, né? Mas Deus, ele não puniu aquele povo porque eles pecaram, tá, irmã? Porque eles desobedeceram a lei de Deus. Eles não entraram na Terra Prometida porque eles não creram que Deus poderia colocar eles lá, né? O que aconteceu quando eles saíram da Terra Prometida do Egito? Deus faz uma aliança com eles no Monte Sinai e Deus dá para eles os mandamentos. E eles dizem, nós vamos seguir tudo que o Senhor disse, nós vamos obedecer. Né? Mas Deus fala para Moisés, sobe, Moisés, que eu vou escrever esses mandamentos que eu dei em tábuas de pedra. Porque isso era um símbolo que Deus estava fazendo, porque Deus sabia que eles não escreveram, não guardaram essa aliança no coração. Então Deus falou assim, eu vou escrever em 2 pedras, e essas pedras vão se chamar tábuas do testemunho, porque elas testemunham que eu quis fazer uma aliança com eles, mas eles fingiram, eles disseram que aceitam, mas eles não aceitam. E tanto é que Moisés sobe, quando desce, chega lá embaixo, lá no monte, Deus falou, Moisés, o povo, né, que você tirou do Egito já está adulterando com outros deuses. Ou seja, um dos primeiros mandamentos, não terás outros deuses, não fará imagens de escultura, 40 dias depois, o povo já estava lá quebrando a aliança. Então, Deus sabia que eles não guardaram a lei no coração. Então, quando Deus escreve elas em pedra, era um testemunho de que aquele povo não guardou, não aceitou a aliança de Deus de verdade. Tá, irmã? E Deus fala para Moisés assim, Moisés desce, né? Um monte de gente é morta, os rebeldes são mortos. E Deus fala para Moisés assim, Moisés, eu não vou com vocês para a terra prometida, tá? Mas eu vou mandar o meu anjo, e o meu anjo vai colocar vocês dentro da terra que eu prometi que ia dar para vocês, né? Eu não vou porque esse povo é pecador, e esse povo é rebelde, é de dura cerviz, e se eu for no meio desse povo, eu vou consumir esse povo. É a mesma situação lá da arca, tá, irmã? Eu sou santo e eu não posso andar no meio de um povo assim, né? E Deus fala assim, mas eu vou cumprir o que eu prometi. Eu vou mandar o meu anjo, ele vai colocar vocês lá dentro. O que eu prometi, eu vou cumprir. Mas eu não vou andar com vocês. E Moisés fala assim, Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos mande ir. Né? Porque nós só somos um povo separado de todas as outras nações, porque o Senhor anda conosco. Então, se o Senhor não estiver no meio de nós, nós também não vamos. Né? E Deus fala assim, tá bom, Moisés, né? Porque você me pediu isso, eu vou ir no meio desse povo, mas eu vou ter misericórdia de quem eu quiser, né? Então, alguns eu vou consumir, não tem jeito, né? Eu sou santo. Então, eu vou me comprazer de quem eu quiser, vou ter misericórdia de quem eu quiser. Não vou poupar todos, porque eu sou justo. E se eu estiver no meio deles, a minha justiça, ela vai ser feita. Né? E Deus leva esse povo pecador, ou seja, eles já são pecadores, mesmo eles sendo pecadores, mesmo eles quebrando a aliança, Deus falou assim, eu não vou mais andar com vocês, mas eu vou cumprir o que eu prometi. Eu vou pôr vocês lá dentro. Né? Meu anjo vai pôr vocês lá, pode ir que vai dar certo. Né? Mas o que acontece? Moisés intercede pelo povo, Deus fala assim, tá bom, então eu vou com vocês. Só que quando eles chegam diante da terra, né, eles veem gigantes, veem muralhas, veem os exércitos, eles desanimam. Né? Eles falam assim, não, esse povo é muito forte, tem gigante, tem muralha, né? Se nós for, nós vamos morrer, era preferível nós ter ficado lá no Egito. Ou seja, eles disseram assim, não, Deus não é capaz de colocar nós lá. Né? Deus falou assim, pode ir, eu sou com vocês. Mas eles eram, irmã,
como a gente acabou não sei se a irmã já estava, quando a gente estava conversando sobre pessoas que não querem, eles querem a mudança, mas eles não querem ser a mudança, né? Acho que... Uhum. A irmã acho que não tinha entrado ainda não, a gente estava falando Não, antes de começar a aula. não. Tem muitas pessoas que querem a mudança, eles falam assim, não, está errado na igreja, tem que mudar, não Ai, pode ser assim, mas eles não querem ser a mudança. Então, tem a quando eles mudança. têm a oportunidade de aprender, como nós estamos fazendo aqui, fica pesado para eles. 2 horas, às vezes até 3 horas por semana de aula, aprender, ler Bíblia, aprofundar nas coisas de Deus, né? Eles começam empolgados, mas desanimam e para. Por quê? Querem a mudança, mas não querem ser a mudança, né? Então, esse povo que saiu do Egito, Deus tirou eles do Egito com mão forte, eles não fizeram nada. Deus enviou as pragas, Deus abriu o mar, né? Deus sustentou eles no deserto, Deus fez tudo. Só que quando chegou diante da terra prometida, Deus falou assim, agora vocês vão entrar, e eu vou agir através de vocês. Pode entrar, que eu vou capacitar vocês para tomar a terra prometida. Aí eles não queriam. Eles queriam que Deus entrasse lá e tirasse o povo da terra para eles só entrar na terra. Ou seja, eles não queriam fazer nada, eles não queriam. Eles queriam que Deus fizesse tudo por eles, né? Então eles falaram assim, não, nós não vamos conseguir. Ué, Deus derrotou o exército mais poderoso da terra na época, o exército do Egito, abriu o mar para eles passar, e eles mesmo assim estavam duvidando de Deus. Então Deus falou assim, porque vocês não creram, vocês não vão entrar, vocês vão morrer no deserto. E eu vou levantar uma geração no deserto que vai crer, que vai ter coração de valente, não vai ter coração de escravo, eles vão ter coração de guerreiro, né? E quando eu falar luta, eles vão lutar, né? E isso acontece, ou seja, eles não entraram porque eles pecavam, mesmo eles sendo pecadores, mesmo Deus até falando, eu nem vou no meio deles, Deus vai no meio deles, mas quando chega lá, eles falam assim, eu acho que nós não vamos conseguir. Então, eles não tiveram fé em Deus, eles duvidaram que Deus poderia colocá-los lá. Não é pelo pecado deles, Deus não tinha nem tirado eles do Egito. Né? Entendi. Por isso então que a Bíblia, porque fala lá, né? Aquele que crê será salvo, quem não crê será condenado. Sim. Então, quem crê automaticamente obedece, quem não crê automaticamente desobedece, igual eles fizeram, né? Se eu creio em Deus e Deus me manda fazer algo, se eu não fizer, é porque eu não creio. Se o Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu, da terra, do universo, está falando comigo e eu não obedeço, eu não creio de verdade, entendeu? Eu só digo que creio, mas não creio. Porque se eu creio, eu vou fazer. Ainda que não por obediência, mas por temor. Ó, Deus falou que tem que fazer isso, eu vou fazer. A Bíblia diz que o temor é o princípio da sabedoria. Então, nós começamos a entender a vontade de Deus e, às vezes, nós obedecemos por temor, né? Como crianças que têm medo de ficar de castigo, de alguma coisa assim. Sim. Mas a Bíblia também diz que no temor, o amor não é aperfeiçoado, né? No medo. O verdadeiro amor lança fora o medo. Então, a Bíblia diz, o temor é o princípio da sabedoria. Não é a sua totalidade, não é o seu fim. Então, a gente começa temendo, e isso vai nos dar conhecimento, vivência com Deus, então nós vamos começar a ser sábios, a ter sabedoria, mas não por medo mais. Nós vamos começar a servir a Deus por amor. E só por amor que nós podemos ser aperfeiçoados, ou seja, amadurecer. Né? Então, o temor é o princípio da sabedoria, não é o meio, não é o fim, é só o princípio. Né? Nós temos que servir a Deus por amor. E esse povo viu tudo que Deus fez, e eles ficavam só resmungando, e quando chegou lá que eles viram que tinha gigante, que as muralhas eram grandes, as muralhas da cidade, os exércitos eram numerosos, eles duvidaram de Deus. Né? Eles inflamaram o povo para não ir, porque eles iam morrer. E Deus falou assim, então se vocês não crêem, né, eu atuo no coração daqueles que creem. Então, vocês não vão entrar, vocês vão morrer. Tá? Então, não foi por causa do pecado, foi porque eles não tiveram fé. Entendi. Então, quem tem os mandamentos tem que ter e guardar. Não tem como você guardar se você não tem. Aquele que diz eu conheço e não guarda os mandamentos, ou seja, se você conhece, mas não guarda, você diz que conhece a Deus, é mentira, você não conhece. Você diz que conhece. Você diz que crê em Deus, mas não crê, é o que nós estamos falando agora. Se tem um mandamento que eu conheço e eu não guardo, eu não creio em Deus. Tá? Mas pode ser que eu não guarde porque eu não tenha.
né? Aí é porque eu não estou lendo as escrituras onde estão os mandamentos. Então, nós temos que ter os mandamentos, guardar, aí sim nós podemos dizer, eu sirvo a Deus. Eu conheço a Deus, eu sirvo a Deus. Quem fala que conhece Deus ou que serve a Deus e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. A Bíblia está dizendo isso, é mentiroso. E nele não está a verdade é a palavra. Então, ele não conhece a palavra, né? Ele ouviu o mandamento de alguém, ou ele ouviu alguém falando sobre Deus. Ah, o irmão falou que Deus é assim, que Deus gosta disso, que eu tenho que fazer isso para agradar a Deus. Né? Mas ele não foi buscar na fonte, na verdade, que é a palavra, né? Todos nós temos a fonte da vida, que é a palavra. Nem todos vamos entender, vamos discernir da mesma forma. Por isso que nós temos as nossas reuniões, os nossos ajuntamentos de comunhão, né, para que a igreja se edifique. Cada um com o seu dom, né, edifique um ao outro, os irmãos se edifiquem. Então, nós temos que buscar e se edificar mutuamente, né, nas reuniões, nos ajuntamentos. Aí lá em Mateus 28, está escrito assim, Jesus aproximando-se falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, Jesus falou assim, faz discípulo, ensina eles a guardar tudo que eu ordenei, ou seja, toda a minha lei, toda a minha palavra. Então, qual que é a missão da igreja? Fazer discípulo para Jesus e ensinar eles a guardar toda a lei de Deus. Toda a lei que tem que ser guardada, tá, irmão? Nós vamos entender isso agora. Então, tem lei para guardar, tá? Porque ele é a nossa paz, do qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio da inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem fazendo a paz. Então, esse texto aqui está dizendo assim, esse texto é bem usado para defender que a lei foi abolida, tá? Está dizendo assim que Jesus aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, né? Então, qual que é o texto? Qual que é o contexto aqui? Que Jesus, ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, ambos o quê? Povos. Então, existe uma separação entre os judeus e os gentios, que somos nós, né? Qualquer outra nação que não seja judia é gentia, tá? Então, existe uma separação, porque os judeus tinham essa aliança, né? E os gentios não. Então, o que Jesus faz? Na carne dele, ele aboliu na sua carne, quando ele morre, a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Então, não a lei de Deus, não a lei moral, mas essa lei que era formada por ordenanças, tá? É a lei cerimonial, tá, irmãos? Vai ficar claro nos próximos textos para os irmãos. Então, existia essa lei cerimonial do sacerdócio, só os judeus podiam sacrificar ali, né? Quem fosse judeu, e Cristo vem e abole essa lei. Fala assim, não, agora não, o sacerdócio não é de Israel. Agora eu vou estabelecer uma lei superior e um sacerdócio superior. Um sacerdócio que não é tribal, um sacerdócio que é uma nação de sacerdotes. E eles são sacerdotes para o mundo inteiro, tá? Que é o sacerdócio da ordem de Melquisedeque, que nós estudamos no estudo passado. Então, Cristo abole aquele templo ali, não tem mais templo, né? Ninguém vai adorar mais no templo agora, em Jerusalém, porque o verdadeiro templo agora é o corpo de Cristo. Então, os verdadeiros adoradores agora vão adorar em espírito e em verdade. Então, não precisa ir lá em Israel adorar. Não existe essa divisão. E mesmo assim, os judeus, os gentios não podiam entrar. Então, essa divisão, ela é tirada. Agora, todos podem adorar diante de Deus, no verdadeiro tabernáculo, que é o corpo de Cristo. Tá, irmãos? Então, existe um sacerdócio hoje no mundo todo, lá no Japão tem sacerdotes, né? Nos Estados Unidos, no Brasil, todos nós servimos no santuário celestial, né? Nos lugares celestiais, e não é mais em templos, é na verdade, agora nós servimos em verdade, não em sombras. Então, essa lei cerimonial, ela era estabelecida ali, no sacerdócio levítico. Então, se eu quisesse ser justificado hoje, teria que levar meu sacrifício lá em Israel, né? Então, Jesus abole essa lei porque ele veio trazer uma lei superior, uma lei de justificação superior. Então, a lei de justificação, ela é abolida na carne de Cristo, quando ele morre.
tá? Eu vou ler outros textos aqui, vai ficar mais claro para os irmãos. Colossenses vai falar a mesma coisa, fala assim, ó, tendo cancelado o escrito de dívida que era contrária contra nós e que constava de ordenanças, lembra que nós lemos aqui, ó, lei dos mandamentos na forma de ordenanças, então eram ordenanças que mandava, mata, se você pecar, mata o animal, se você fizer isso, se banha, né? Então, existiam várias ordenanças para ser justificado. Constava de ordenanças, a qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Então, essa lei, que era baseada em ordenanças, ela foi removida inteiramente na cruz. Aí fala assim, despojando os principados e potestades, publicamente os expôs a desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém, pois, vos julgue. Então, ele falou assim, olha, essa lei foi abolida, essa lei que eu estou falando, de ordenanças, né, que foi encravada na cruz. Por causa disso, porque isso aconteceu, porque essa lei foi abolida, aí ele fala assim, ninguém vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festas, ou lua nova, ou sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo, ou seja, porém a realidade é Cristo. Então, Paulo está falando assim, Cristo removeu essa lei da justificação, encravou ela na cruz. Por causa disso, não importa agora o que você come, o que você bebe, se você guarda as festas ou não, se você guarda a lua nova ou não, se você guarda sábados ou não. Porque tudo isso fazia parte da lei cerimonial. Comida, né? Eles levavam comidas como oferta, o sacerdote apresentava diante do Senhor. Os animais que eram mortos eram comidos, né? A Páscoa, todas essas coisas. Então, a lei do sacerdócio baseava em comidas e bebidas e festas e sábados, tá? Então, essa lei foi abolida na cruz. E fala assim que tudo isso eram sombras. Essa lei era sombra de coisas que haviam de vir. Ou seja, esse sacerdócio levítico era sombra do sacerdócio de Cristo, que viria, né? Porém, a realidade, o corpo é de Cristo. Então, o verdadeiro sacerdócio agora está em vigor, que é o sacerdócio de Cristo, é um sacerdócio espiritual, que serve nas regiões celestiais. E na terra também, né, irmãos? Percebe que aqui Paulo não está falando assim, olha, a lei foi encravada na cruz, então agora ninguém te julgue se você matar alguém. Porque tem um mandamento que fala, não matarás, né? Então Paulo fala assim, ó, ninguém te julgue agora se você não matar, se você matar. Ou ninguém te julgue se você roubar, né? Percebe que ele não está falando da lei de Deus, da lei moral, ou da lei civil de Israel, ele não está falando nada disso, ele está falando da lei cerimonial, que era baseada em comida, bebida, festas, lua nova, guarda de sábados, isso era uma lei cerimonial, era tudo que envolvia o sacerdócio e o templo, tá, irmãos? Então, essa lei foi abolida na cruz. Aqui em Hebreus, o escritor de Hebreus vai falar assim também. Querendo com isso dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. É isto, esse tabernáculo, que o primeiro, é isto uma parábola para a época presente. E segundo esta parábola do primeiro tabernáculo, que era sombra do primeiro sacerdócio, que era sombra, né? Segundo esta, se oferecem tanto dons como sacrifícios. Embora estes, ou seja, tudo que eles faziam ali, os sacrifícios, os presentes, aqueles ritos, embora estes, no tocante à consciência, seja ineficaz para aperfeiçoar. Então, essa lei da justificação, ela não conseguia aperfeiçoar a lei da justificação, né, que era a sombra do sacerdócio levítico, ela não conseguia aperfeiçoar aquele que presta culto. Né? Então, eles entregavam ali o animal pelo seu pecado, mas eles não conseguiam amadurecer. Por quê? Porque eles eram carnais e a lei é espiritual. Tá? Então, naquela primeira aliança, não tinha o espírito. Tá? Alguns tinham, mas a maioria não. Então, esse sacerdócio, ele manteve ali uma aliança com Deus e faziam sombras ali de justificação, mas não justificava de verdade. E se não justificava de verdade, não tinha como derramar o Espírito Santo, porque o Espírito é santo. E se o sangue do animal não me
justifica, não me purifica do pecado, eu não posso receber um espírito que é puro, que é santo. Os irmãos estão entendendo? Então, esse sacerdócio não conseguia aperfeiçoar o povo, porque não conseguia, de fato, tirar o pecado do povo, para que eles recebessem o Espírito Santo, que ajudaria a cumprir a lei que é espiritual. Então, fala assim, né, não conseguia aperfeiçoar, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne. Então, aqueles mandamentos da lei cerimonial, sacrifício, comidas, bebidas, não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções impostas até o tempo oportuno da reforma. Então, aqui fica claro que essa lei cerimonial foi colocada ali até chegar Cristo. Né? Não era o tempo de Cristo vir, Deus falou assim, nossa, esse povo já quebrou a aliança que eu fiz, então vou ter que estabelecer um sacerdócio com leis cerimoniais para justificar esse povo, para mim continuar em aliança com esse povo, que senão eu vou destruir esse povo. Então vou ter que, inocentes vão ter que morrer ali, animais morrendo, né, para aplacar a minha ira, a minha justiça, até chegar Cristo e eu justificar eles, né, conseguir perdoar eles de fato. Mas então esse sacerdócio não conseguia aperfeiçoar eles, eles não eram purificados, eles não conseguiam receber o espírito da lei para cumprir a lei, né? Então tudo isso foi imposto até vir Cristo, que é a realidade, né? Então quando Cristo vem, aí a justificação de Cristo realmente tira o nosso pecado e nos purifica, nos santifica, e nós recebemos agora o Espírito Santo, que nos capacita a cumprir a lei, que é espiritual, e agora nós começamos a ser aperfeiçoados, amadurecendo para, de fato, exercer o sacerdócio que Deus planejou desde o princípio. Um sacerdócio, um reino de sacerdotes, uma nação de sacerdotes para o mundo. Aí, em Hebreus 7, ele fala assim, ó, se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que lei? A lei cerimonial, tá, irmãos? Porque a lei de Deus, ela é eterna, ela vem desde Adão, a lei de Deus. Tá? Então, essa lei cerimonial foi baseada no sacerdócio levítico. Né? Que necessidade haveria ainda que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Então, a lei do sacerdócio, ela muda. Era o sacerdócio levítico, foi abolido na cruz e mudou para a lei do sacerdócio agora de Cristo, a lei da fé. Tá, irmãos? Então, a lei da justificação mudou, porque o sacerdócio mudou. A lei de Deus, ela continua, ela é eterna, não vai passar nada, nenhum i, nenhum tio, até que tudo se cumpra. Aí Tiago fala assim, ó, né, porque muitos irmãos, eu vou ler o texto, não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque, né? Então está falando que Abraão foi justificado por obras, olha só. Vê como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. E foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. Então, nesse contexto aqui, Tiago está falando assim que a fé sem obra é morta. Não adianta você dizer que crê, é o que a irmã disse. Não adianta dizer que crê, mas não obedecer, porque se você não obedece, você não crê. O povo chegou diante de Canaã, Deus falou, eu dei a terra para vocês, é só ir lá e pegar. Eles, mas está muito difícil. Eles não creram em Deus, por isso eles não entraram. Então, se eles arregaçam as mangas, né, e entram lá, Deus ia dar uma força sobrenatural para eles, como deu aos outros que entraram. Né? A Bíblia fala assim que diante de um dos israelitas fugiam 100 homens. Né? Então, se eles tivessem crido, eles teriam ido. Se eles tivessem crido, eles teriam feito o que Deus disse, obras, e Deus seria com eles. Então, não existe fé sem obra, dizer eu creio, mas você não faz o que Deus, não guarda os mandamentos de Deus. Tá? Então, o Tiago está falando assim, fé sem obra é morta, não existe fé sem obra.
tá? E ele fala assim que Abraão ele foi justificado pela fé, mas a fé dele só foi consumada quando ele ofereceu seu filho, Isaque. Então, os irmãos às vezes têm um ensino, assim, uma mentalidade, um discernimento sobre esse assunto, que fé somente crê, fé só fala assim, não, eu creio e Deus vai fazer, e, né, igual a gente aprendeu sobre o sacerdócio. Deus falou assim, Deus mandou uma palavra aqui na minha igreja, né, eu quero chamar as prostitutas, os presidiários, os drogados. Deus revelou a vontade dele. E o que nós fizemos? Ficamos sentados, achando que Deus vai trazer as pessoas. Deus já revelou a vontade. Quem tem que fazer agora? Quem tem que crer no que Deus disse? Somos nós. E se nós cremos e não fazemos nada, nós não cremos, né? Então, é uma fé morta. É o que Tiago está falando, é uma fé morta. Então, Deus falou assim, eu quero fazer. Essa é a minha vontade. O que nós fizemos? Nada. Cadê o povo? Não veio. Só que um irmão creu, e ele foi lá e pregou para duas mulheres que são ex-prostitutas ou prostitutas, nem sei. Né? Nem conheço a vida delas direito para falar assim, mas pelo que eu sei é isso. E elas vieram para a igreja e começaram a congregar, e ele pregando para elas, né? E Deus chamou as duas. E as duas agora disseram que querem servir a Deus. Eu só quero servir a Deus agora. Né, irmãos? Então, a vontade de Deus foi revelada. O povo que crê vai se pôr a caminho, vai começar a executar as obras da fé, né? Então, é muito confuso isso, porque Paulo fala assim, ninguém será justificado pelas obras da lei, mas sim pela fé, né? Aí o povo confunde obras da lei com obras da fé. As obras da lei é aquilo lá, é sacrifícios, é festas. Então, nós não somos mais justificados pelas obras da lei. Nós somos justificados quando nós cremos em Cristo. E se nós cremos que o sacrifício de Cristo me justificou e me santificou, e eu entendo que eu recebi um Espírito que é santo, e é o Espírito de Deus, então eu sei que agora Deus vai agir através de mim. E quando Deus me revela a sua vontade, eu me ponho a caminho para fazer as obras de Deus, as obras da fé. Então, fé sem obra é morta. Se eu creio, eu obedeço. Né? Disso que Tiago está falando. Então, parece uma contradição. A gente é justificado pelas obras ou não é? Paulo fala que nós não somos justificados pelas obras, só que Paulo fala as obras da lei. Aí Tiago fala que nós somos justificados sim pelas obras. Parece uma contradição, né, irmãos? Mas Paulo está falando das obras da lei, do sacerdócio levítico, e Tiago está falando de obras de fé, obras que nós fazemos porque cremos. Né? Deus fala o que ele quer e nós fazemos. Deus disse, essa terra é sua, entra e pega. O povo falou assim, não, é muito difícil. Né? O povo não creu. Porque não creu, eles não foram. E porque não foram, não receberam. Né? Então, nós temos que crer, conhecer a vontade de Deus, conhecer a lei de Deus, guardar tudo que Deus mandou nós fazer, nós temos que fazer, né, irmãos? E isso por fé. E as obras, elas vão provar a nossa fé. Se eu creio de fato, eu começo a fazer. Se eu creio que eu sou um sacerdote, eu começo a interceder pelo povo, eu começo a entrar na comunhão nos lugares celestiais e começar a trazer as bênçãos espirituais que estão lá, que são para minha igreja, que são para os meus irmãos, que é para minha família. Eu começo a ligar o céu na terra. Mas eu tenho que conhecer essas coisas, eu tenho que amadurecer, eu tenho que ser aperfeiçoado pela lei de Deus. E se eu acho que eu não tenho que guardar lei nenhuma, como que eu vou ser aperfeiçoado? Né, irmãos? Então, ficou bem longo já, os irmãos perdoa, né? Mas é muito importante esse estudo da lei, tá, irmãos? Para os irmãos entenderem que nós somos um sacerdócio, e nós temos que ensinar a lei de Deus, guardar a lei de Deus e fazer tudo que ela manda. Né? Então, Jesus falou lá em Mateus 28, faz discípulo, ensina eles a guardar tudo que eu vos tenho ordenado. O que ele ordenou? Como nós vamos ensinar? Se nós não sabemos, se nós não conhecemos a lei de Deus, ou se nós achamos que não tem lei para guardar, que nós estamos debaixo da graça, né? E sendo que a graça é a lei escrita no coração, é o Espírito Santo de Deus escrevendo a lei dentro do nosso coração e nos capacitando para obedecer essa lei que é espiritual.
né, irmãos? Então, se o irmão tiver pergunta, pode fazer aí que já encerramos por hoje. Acabou até a água. Produtivo, hein? Esqueci que tem que desligar o microfone do computador. Os irmãos têm que ligar o microfone e fazer pergunta, viu? Não faz igual o Bruno, não, que fica falando meia hora e depois percebe que o microfone está desligado. É tipo isso aí mesmo. Irmão, quer acrescentar algo, adicionar algo? Eu posso falar? Pode. Não, deixa a irmã falar, porque eu já falei muito. Não, eu só vou falar assim, que eu vou fazer uma lista de perguntas e vou jogar no grupo depois. Mas eu preciso rever o vídeo primeiro, talvez tenha esclarecido lá no vídeo. Entendeu? Sim. O grupo lá, a intenção do grupo é isso mesmo, tá, irmãos? Depois nós conversar sobre algo que não ficou claro, às vezes algo que eu não expliquei bem. Os irmãos podem perguntar lá sim. Essa aqui, ó. Outra irmã que ia perguntar aí, pode falar, irmão. Então, não, é porque tem aquela conclusão também, que tipo assim, claro que é óbvio, né, que a gente precisa do Espírito Santo para cumprir os princípios de Deus, só que existe muito aquela questão do caráter também, né, de cada um, porque Deus colocou seu Espírito em Saul, e colocou o espírito dele também em Davi. E olha a diferença, né, entre Davi e Saul. Saul, ele não quis obedecer a Deus, ele não quis fazer as coisas da forma que Deus queria, ele quis fazer as coisas do jeito que ele quis, né? Ele começou a ficar com o coração obstinado, né, ambicioso com o reino, e não foi por falta do Espírito de Deus, porque Deus derramou sobre ele o Espírito. Então, muitos mesmo tendo o Espírito de Deus, eles decidem não seguir aquilo que é certo, né? Igual Ananias e Safira, que estava ali, né? Eles foram participantes de Pentecoste, eles receberam o Espírito Santo, mas escolheu fazer aquilo contra o Espírito Santo. Então, existe muito essa questão do caráter também, né? Sim, sim. Nem todos que têm o Espírito, né, que recebem o Espírito, eles vão obedecer, né? Pessoas que têm o Espírito, eles vão andar segundo a carne, né? Paulo fala assim lá em Romanos 8, né? Nós que andamos segundo o Espírito e não segundo a carne, ou seja, nós que tendemos para o Espírito e não para a carne, que existe uma luta. Quem pode tender para o Espírito? Só quem tem o Espírito, né? Então, o Espírito é dado à igreja, né? E agora nós temos uma opção, nós alimentamos o Espírito ou a carne. Quem alimentar a carne É verdade. vai agir, Paulo fala lá em Coríntios, 1 Coríntios, né, 3, fala assim que a igreja tinha todos os dons, mas era carnal, porque tinha inveja, intriga. Então, uma igreja cheia dos dons, mas que é carnal. Aí Paulo fala assim, vocês são meninos na fé. Então, amadurecer é importante, por isso que nós estamos falando, amadurecer, aperfeiçoar, que é amadurecer, crescer em espírito é importante, que às vezes nós podemos ter vários dons e ser carnais, andar segundo a carne, que dom é um presente, você recebe, é de graça, né? Você não fez nada por ele, então às vezes você recebe um dom, acha que você já é espiritual, e continua vivendo sua vida carnal, e continua vivendo da forma que vivia, e chega na igreja o dom manifesta, você pensa, não, eu ainda sou espiritual, e às vezes não, às vezes é carnal, Não, né? é verdade. Dom Então, não salva, né?
Não, dom não salva. E o que a irmã falou é muito importante, né? Pessoas vão receber o Espírito Santo, igual Saul recebeu, sim, e elas podem perder o Espírito Santo, É né? O Espírito verdade. Santo pode sair delas. E É os dons vão verdade. continuar, tá, irmãos? Isso que é interessante. Os Sério? Se dons o Espírito continuam. Santo sair, os Sim, dons continuam? os dons são presentes do Espírito, né? Eles Nossa, são mas presentes do para o dom, Espírito. mas para o dom atuar não precisa do Espírito? Não, não. Dom é um presente. Ah, Você nem merece. Tem gente que às vezes recebe um dom antes de, né, antes de passar pelas águas. Tem gente que quando passa pelas águas já sai é falando em verdade. línguas, né? Então, dom é um presente. Mesmo depois que a pessoa se afasta, a Bíblia fala assim que os dons são irrevogáveis, Deus não toma de volta. Então, por isso que nós vemos muitas pessoas na igreja já mortas, já sem o Espírito Santo de Deus, tá? Mas que manifestam os dons. Fala em língua, profetiza, mas Ah, quando você vai descobrir a vida entendi. da pessoa, ela está morta. Ela está envolvida em tudo que é tipo de coisa errada, em podridão. Aí, quando a igreja descobre o erro dela, ela sai da igreja. E ela não tem o Espírito Santo para conduzi-la ao arrependimento. Então, aí que vem o Ah, erro e a confusão dos irmãos falar assim, o irmãozinho pecou para a morte, não tem mais chance. Porque às vezes tem pessoas que estão dentro da igreja mortas. Quando elas pecam, elas não têm força para voltar e se entrega para as trevas. Prostituição, droga, tudo. entendi. Só que aí nós olhamos com É o o que olhar Deus de fala, né? Que criança, nós olhamos com o olhar de crianças espirituais e falamos assim, então quem faz esse pecado morreu e não tem mais chance. Entendeu? Mas a pessoa já estava morta. E nós não víamos, agora foi revelado. Aí nós colocamos o mesmo jugo sobre o entendi. jovem que está lá sendo provado e ele tropeça e ele cai naquele pecado, mas ele tem ainda desejo de servir a Deus, ele tem arrependimento no coração, porque o Espírito Santo está trabalhando nele. Só que aí nós dizemos, não, acabou para você também. Se o outro fez e morreu, é pecado de morte. Então, percebe como ter o conhecimento dessas coisas É nos faz até ter sabedoria para ajudar os irmãos importante, e né? não condenar e não empurrar os Senão a irmãos, gente como a mata o Bíblia outro diz, na não fé. apagar o pavio que fumega, né? Cortou aqui, mas acho que eu entendi. Mas eu entendi, mas essa eu não sabia não. Para mim, quando a pessoa perdia o Espírito Santo, ela perdia os dons também, porque para mim só poderia atuar quando ele tivesse. Agora eu entendi. Nós fizemos um estudo dos dons, depois a irmã dá uma olhada lá, ficou bem legal. Sim, sim. E o que eu ia perguntar, você acabou respondendo junto, né? Que tipo assim, quando o espírito, tipo assim, quando a pessoa ainda tem a oportunidade de voltar, quando o Espírito Santo ainda está trabalhando, ela sente, né, o arrependimento, a vontade de voltar, e tem uma passagem que Paulo fala que aqueles que não querem mais se arrepender, que não querem mais servir, Deus entrega elas para os seus próprios desejos, então elas acabam se Sim, entregando mesmo para o pecado, e elas não conseguem mais sair, elas ficam presas lá, porque elas rejeitaram, né, a Deus, rejeitaram o Espírito de Deus e ficam só aguardando mesmo o julgamento, né, a condenação. sim, lá em Hebreus 6 fala assim que, né, é impossível que aqueles que provaram do dom de Deus, do Espírito Santo, da palavra e caíram, é impossível que eles sejam renovados para arrependimento. A Bíblia não fala assim, é impossível que eles sejam perdoados. A Bíblia fala que é impossível que eles sejam renovados para arrependimento. Por quê? Porque se eles provaram de tudo do Espírito, e mesmo assim eles decidiram voltar, é porque eles não dão ouvido para o Espírito. Então, o que faz a pessoa se arrepender é o Espírito Santo de Deus. É ele que nos conduz ao arrependimento. Então, se a pessoa não ouve Entendi, mais o porque Espírito, não isso, tem como ela ter isso, perdão. Só isso tem assusta. perdão, sim. Ah, Só tem perdão se tem arrependimento. Se você não se arrepender, Deus não te perdoa. Mas todas as vezes que você se arrepender, Deus te perdoa. porque quantos que... Entendi, porque isso traz sobre muitas pessoas, né? Porque muitos pregam que a pessoa que afastou, que... Sim, eles dizem que morreu, acabou, né? E às vezes a pessoa tem arrependimento no coração,
Então, se ela tem arrependimento, não se encaixa ali no padrão, que a Bíblia fala que é impossível que eles sejam renovados para arrependimento. Então, está falando que eles, na verdade, ali eles perderam o quê? O que os faz, o que os conduz ao arrependimento, que é o Espírito Santo. Então, eles provaram de Era tudo do falando, Espírito Santo, mas mas não eu quiseram. né, estava lá e voltei para trás, e agora? Acho que a irmã caiu agora. Tá bom, eu vou encerrar a gravação aqui, que senão fica muito grande, tá, irmãos? Depois o irmão não vai querer assistir.